Sejam muito bem-vindos a mais um Pare Ponto em Pauta. E aí, Flavião? Legalzinho? Nos trinks. É? Opa. Belezinha pura? Chuchu beleza. É isso aí. Antes de começar mais um super papo aqui com vocês, não se esqueça, hein? Se inscreva aí no canal, deixe seu like, comentário, sugestão, acione o sininho da rede social, assim você não perde nenhum Pare Ponto em Pauta e também o episódio, né? Todas as quartas-feiras com o nosso super convidado especial. É isso aí. Né? Ou super convidada. É, pode ser. Convidado aí. Também. Né? Bom, enfim. E a gente também tá no Apoia-se, hein, galera? apoia.se/pareponto. Saiba como ser um apoiador do canal, ter vantagens exclusivas, como, por exemplo, participar aqui dos bastidores, reunião de pauta, enfim, muita coisa legal. E o mais importante, a ajudar aí a manter esse projeto vivo aí, semanalmente, nos canais, nas redes sociais e por todo o planeta. Exatamente. Certo, Flavião? Isso. E aquela pergunta que não pode faltar. Qual é a boa, meu querido amigo? A boa é a próxima conversa que a gente vai apresentar na quarta-feira agora. Boa. Né? E daí nasce esse Em Pauta. Que nós conversamos, não vou dar spoiler aqui sobre quem virá, nem nada, Tá. né? Ou sobre o que a gente vai conversar, mas está ligado ao esporte. E aí tornou os bastidores da conversa, né? Deixou os bastidores acalorados com as conversas que nós tivemos aqui a respeito do que é esporte e do que não é esporte, e também a relação do esporte com a sustentabilidade, com a ESG, as similaridades. Por que a gente vai falar de esporte num canal que fala de gente e meio ambiente? Às vezes parece óbvio, mas às vezes nem tanto. Né? Então é essa pauta que eu trago pra você hoje, meu amigo. O que é esporte pra você? Pô, cara. Não só na definição do esporte, mas o que o esporte representa pra você nessa linha de gente e meio ambiente? Representa, acho que tudo, cara. Eu sempre fui aquele cara que, desde quando comecei a entender os esportes, eu amei tudo. Eu fazia tudo na escola. Quando eu tinha jogos escolares, eu me inscrevia em todas as modalidades. Futebol, basquete, natação, tênis, vôlei. Porque eu gostava de jogar. Não era bom nenhum deles. O futebol até que eu jogava bem, mas assim, os outros eu gostava de estar ali com a galera para poder participar, de poder treinar junto e tudo mais. Então eu sempre gostei de jogar e de acompanhar muito o esporte. Então desde criança meu pai também sempre assistia. Tinha a Bandeirantes, que era muito forte, né? Naquela época que a gente era jovem, que tinha o canal do esporte. Todo fim de semana inteiro, começava sábado de manhã até o fim do domingo, tinha muito esporte passando e eu assistia praticamente tudo. Então, pra mim, me representa a vida, cara. Eu não consigo imaginar a minha vida sem ter acompanhado esporte, sem ter jogado esporte. E você, mais ou menos por aí também? Tá bom. Eu vou naquela linha do chato. Sabe, agora tá na moda essa história da culinária, né? Que a pessoa não come carne, come proteína, não come pão, come carboidrato. Eu vou explorar essa linha do esporte, assim, o esporte como sendo um veículo para promoção de saúde, né? E apesar das obviedades, eu acho que a gente precisa lembrar sempre disso, a questão da convivência, da inclusão, né? Porque a gente está muito acostumado, ou tem se acostumado nos últimos tempos, a discutir esporte como algo de alto desempenho, como alguma coisa de remuneração, de negócio, né? Cada vez mais. O esporte tem se tornado, nesse sentido, o esporte tem se tornado negócio. Lá em casa eu tenho uma discussão, inclusive, com os meus filhos, dizendo que esse esporte, esse futebol que eles acompanham, na minha opinião, já se tornou um negócio em si. Né? A gente joga bola, joga futebol, a gente curte futebol, mas essa estrutura que foi criada em volta do esporte já desconfigurou um pouquinho a essência do futebol como esporte. Sim. Que a gente ainda encontra, e essa é uma outra discussão quase batida também, a gente ainda encontra nos esportes, talvez os amadores, ou nos esportes menos celebrados no Brasil. Porque convencionou-se dizer que o Brasil é um país do futebol, sim, mas o Brasil é do futebol, o Brasil é do tênis de mesa com o Goiamo, com o Calderano e com tá faltando um aqui, o Cláudio Cano, né? É o Brasil da natação. E assistam o nosso episódio de quarta-feira.
Né? Do vôlei, né? É o Brasil do vôlei, é o Brasil do basquete, campeão com Hortência, Paula e companhia, Janete e tudo mais, e outros tantos esportes, né? Canoagem, tem vários esportes. Judô, o grande medalhista das Olimpíadas para o Brasil. E podia ser muito mais, né, Flávio? E podia ser muito mais, mas por trás disso, e de novo, aí a gente já começa a colocar uma visão do esporte como resultado, que só é observado ou em Copa do Mundo ou em Olimpíadas, num período de a cada 4 anos. E o importante do esporte acontece... Tem uma frasezinha infame para variar, né? Uma brincadeira que diz o seguinte, né? Se você quer manter a sua forma, o importante não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, é o que você come entre o Ano Novo e o Natal, né? Então, o importante do esporte, de fato, está entre uma Olimpíada e outra, e não na Olimpíada. A Olimpíada é consequência e resultado. Né? A preparação para aqueles... Agora, a preparação para os 4 anos envolve política pública de incentivo, de estrutura para que as pessoas tenham condição de ingressar no esporte, sobretudo as crianças e tudo mais, e se manter no esporte com orientação. Né? Porque o esporte, e aí essa é uma discussão que eu vou trazer para você daqui a pouco, largar a bola no campo e falar para a molecada jogar bola é esporte. Chegaremos lá. Mais do que isso, para explorar a diversidade, para explorar o senso de colaboração, a própria competitividade, por que não? Né? A disciplina, a constância, a consistência para que se atinjam os resultados, a importância da alimentação e por aí vai. Então o esporte é muito mais que isso. A gente fica vendo isso, né, Flávio? Porque dá a sensação, vamos fazer uma analogia aqui com o jogo de tabuleiros, parece que a gente guarda todos esses atletas numa caixa pra gente, né, que tá como telespectador. E essa caixa é aberta numa Olimpíada cada 4 anos e a gente não vê nada desses bastidores acontecer, ou não tem nem oportunidade, acho que falta um pouco do nosso lado também, mas não tem essa abertura para a gente poder fiscalizar. E aí, estão cuidando dos atletas? Como que tá? Vocês estão cuidando dos potenciais talentos que podem ser desenvolvidos e podem estar lá na frente de uma Olimpíada? A gente tem muito pouco acesso sobre o que está acontecendo nisso. Então, de novo, acho que a gente voltou a falar da questão do esporte de alto rendimento e desempenho. Acho que a importância de se abrir essa discussão entre uma Olimpíada e outra é exatamente para incentivar com que mais pessoas se interessem e entrem para o esporte. Porque se a informação só vem periodicamente a cada 4 anos, você tem um lapso aí de 3 anos que você não sabe de nada em relação a isso. Então, e é evidente que para os atletas que estão se preparando, eles estão fazendo. A gente é que não enxerga. Exato. Mas esse incentivo como política pública tem que aparecer nas escolas em todo o período. Eu acho que esse é o ponto importante. E por que a gente está falando isso aqui? Porque isso tem uma total similaridade com o que a gente fala de gente e meio ambiente no Pariponto. Porque quando a gente fala da jornada de sustentabilidade, da jornada ESG, é exatamente isso. Porque a pessoa que enxerga o esporte como sendo única e exclusivamente a prática esportiva em um evento de competição é a mesma pessoa que faz o greenwashing. Né? Que só faz para aparecer, mas não tem preparo, não tem constância, não tem consistência, não tem preparação, não tem indicadores. É exatamente esse o ponto que a gente tem explorado aqui. Né? E é o que eu estava falando. Assim, não basta você instalar uma quadra, você precisa de orientação, você precisa de preparação, precisa, enfim, de treino. Até porque você não vai ter quem cuide dessas pessoas, né, desses jovens, que sejam dessas crianças, não vai ter quem identifique ali potenciais, né, atletas, e não vai fazer todos aqueles pontos que você colocou muito bem, né, de que o esporte traz, de ensinar colaboração, trabalho em equipe, disciplina, né? Exatamente. Fica realmente só uma diversão por diversão ali. E ultimamente a gente tem visto que isso daí, a hora que a gente tem uma expectativa de que isso vai mudar, aparecem as confabulações políticas do presidencialismo de coalizão, não é isso? E derruba uma ministra, que é a Ana Moser, com um histórico inegável de contribuições para o esporte, e aparece o Centrão de novo, tomando conta da pasta que vai ser turbinada para dinheiro. Ou seja... virou negócio e entretenimento, né? Não tem nada de diferente do que investimentos que são feitos, sei lá, para uma coisa para entreter, para fazer uma série, como se fosse isso. Virou só alguma coisa para a plateia, né?
para ter audiência, o que dá retorno de grana, né? O que o pessoal vai querer ver. Vão fazer disso um show, um espetáculo só, e não cuida de tudo que precisa ser cuidado. Mas a essência do esporte. A essência do esporte. Mas a gente está aqui para discutir exatamente isso, né? Porque a questão da sustentabilidade, a questão do próprio ESG, a questão da educação, a questão do esporte, a questão da saúde, estão todas interligadas. E sem querer entregar também, né? Que a gente conversou com o nosso convidado aqui, que vai estar na quarta-feira, o quanto o potencial que a gente deixa de usar com o esporte para potencializar tudo isso que você falou. Exato. Né? Uma coisa que a gente já sabe, já identificou que engaja tanto, né? Por que a gente não usa mais nossos personagens, né? Nosso esporte para trazer isso? Exatamente. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui. Não sei se você vai responder. Não sei se você vai ter coragem de responder isso. O que é esporte para você? Videogame é esporte, não? Então, polêmica, né? Polêmica 2 pontos. Você vai responder ou vai jogar pra plateia? Não, assim, acho que eu tenho pouco conhecimento, na verdade, pra cravar aqui se... Futebol é esporte? O futebol que você joga semanalmente com seus amigos lá no colégio? Eu acho que porque por definição, como eu te expliquei lá, se eu tivesse que contar pra alguém lá, um alienígena, o que é futebol, eu começaria dizendo isso. Bom, futebol é um esporte praticado por... Né, se for futebol de campo, tem várias modalidades. São 11 de cada lado e por aí vai, você sabe. Mas no lance da polêmica aí do eSports, né, que é o videogame, vou até deixar o link aí, convido vocês a assistirem o papo que a gente teve com uma gamer aí super especialista, que tem até doutorado em cima do tema e tudo mais, que discorre muito melhor do que eu sobre isso, mas é uma polêmica que nasce já porque começa aquela comparação, poxa, videogame não mas você vai colocar lá o tiro, né? Tem até xadrez, o arco e flecha, então... Enfim, aquela polêmica toda que a gente tem, assim, eu não vejo problema de ser como esporte, sabe? Assim como eu adorei quando o skate e o surf entraram na última Olimpíada, sempre achei defendi que eles deveriam entrar, né? Sobretudo o skate, que sempre foi muito marginalizado, né? Coisa de vagabundo que fica na praça, maconheiro e tudo mais. Eu achei o máximo, e a gente tem atletas maravilhosos aí nessa modalidade. Enfim, cara, eu sou o mais democrático, digamos assim, nessa abrangência de esporte. Pra você tudo é esporte, então. Quase tudo. E pra você, hein? Né? E pra você? Xadrez é esporte? Deixa no comentário. E-esporte é esporte? Exatamente. E-esporte é sacanagem. Chamar e-esporte. Não, né? Videogame é esporte? O que você acha? Muito bem, então deixa no comentário. Futebol de final de semana é esporte? Aquela bolinha gostosa com os amigos, né? Muito bem. Com churrasquinho. Exatamente, churrasquinho e cerveja. Mas deixa no comentário, é muito importante a sua participação. E essa discussão, como o Flávio disse, só está começando. Não perca, então, o nosso papo da próxima quarta-feira, está super especial. Eu diria que é uma extensão muito bacana, muito importante aqui desse papo que a gente iniciou aqui nesse Em Pauta. Certo, Flavião? Certíssimo. Então, estamos te esperando. Se inscreva no canal, deixe seu like, comentário. E te esperamos aqui no próximo Pare Ponto em Pauta. Eu sou Fernando Tuller. Eu sou Flávio Fernandes Salles. E esse foi o Pare Ponto em Pauta. A gente se vê no próximo. Até lá.